Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? A BR-153 se esticava à minha frente como uma cicatriz vermelha cortando o cerrado goiano. Era final de março e o calor do dia ainda irradiava do asfalto mesmo depois das 9 da noite. O termômetro da cabine marcava 34 graus e o ar quente entrava pelas frestas misturado com o cheiro doce da soja que carregava na carroceria. Meu nome é Roberto Silva, mas na estrada todo mundo me conhece como Lobo Solitário. 52 anos de idade, sendo que 30 deles foram gastos agarrado neste volante. Minhas mãos estão calejadas de tanto segurar o couro gasto do Scania, e minha coluna reclama de cada buraco, cada lombada, cada quilômetro que rodo por estas estradas esquecidas de Deus. Este caminhão azul marinho com faixas vermelhas já foi meu orgulho. Comprei ele novo em 2010, quando ainda tinha família, quando ainda tinha motivos para voltar para casa. Hoje ele é mais do que um veículo de trabalho. É minha casa, meu escritório, meu confessionário e às vezes minha prisão. Vinha de Anápolis carregado até o teto com 40 toneladas de soja destinada ao porto de Parnaíba, no Piauí. Era uma carga boa, que pagaria as contas do mês e ainda sobraria uns trocados para as necessidades básicas. Mas não era só o dinheiro que me fazia aceitar essas viagens longas. Era a necessidade de estar sempre em movimento, sempre fugindo, sempre colocando quilômetros entre mim e as memórias que me atormentam. Porque depois que perdi minha Luciana, parar significava pensar, e pensar significava dor. Minha filha tinha 17 anos quando aconteceu. Uma menina esperta, bonita, cheia de sonhos. Queria ser veterinária, dizia que ia cuidar dos bichos feridos do mundo inteiro. Tinha os olhos da mãe, castanhos e brilhantes, e meu jeito teimoso de não desistir nunca das coisas. Eu estava voltando de uma viagem para o Rio Grande do Sul quando recebi a ligação. Era uma quinta-feira chuvosa, de junho. Lembro de cada detalhe daquele momento. O cheiro de café requentado na cabine, a música sertaneja no rádio, o barulho dos pneus na pista molhada. O telefone tocou às 3:30 da tarde. Era minha ex-mulher, Márcia. A voz dela estava partida, irreconhecível. Roberto, a Luciana. Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisou, eu já sabia. O coração despencou no peito como uma pedra jogada num poço sem fundo. Acidente na volta da escola. Um caminhão. Ironia cruel. Perdeu o freio numa descida e atingiu o ônibus escolar em cheio. Luciana estava no banco da frente, conversando com a amiga sobre o teste de matemática que tinha feito. Morreu na hora, disseram os médicos. Sem sofrimento, tentaram me consolar. Mas eu sabia que isso era mentira. O sofrimento estava todo aqui, comigo, corroendo minha alma como ácido. Cheguei em casa 12 horas depois. O velório já tinha começado. Márcia mal olhou na minha cara. Os parentes sussurravam pelos cantos, alguns com pena, outros com reprovação. Se ele tivesse um emprego fixo, ouvi alguém dizer. Se ficasse mais em casa, completou outra voz. E talvez eles tivessem razão. Talvez se eu não vivesse na estrada, se tivesse escolhido uma profissão que me permitisse estar presente, talvez eu pudesse ter protegido minha filha. Talvez pudesse ter estado lá quando ela mais precisou de mim. Márcia nunca me perdoou. Não pela morte da Luciana, porque isso não teve culpa de ninguém, mas pela minha ausência constante, pelo vazio que eu deixava em casa a cada viagem, pela forma como eu escolhia a solidão da estrada em vez do calor do lar. Você sempre preferiu esse caminhão à sua família, ela me disse na única conversa séria que tivemos depois do enterro. E agora não tem mais família para voltar. O divórcio veio no ano seguinte, silencioso, burocrático, sem briga pela partilha de bens. Ela ficou com a casa, eu fiquei com o caminhão.
Parecia justo, de certa forma. Cada um ficou com o que realmente importava para si. Desde então, são 4 anos rodando sozinho. Sem destino fixo, sem data para voltar, sem ninguém esperando. A cabine deste Scania virou meu único lar verdadeiro. Aqui tenho minha cama estreita, mas confortável. Minha geladeirinha com cerveja e refrigerante. Meu fogãozinho a gás onde esquento a marmita ou faço um miojo na madrugada. Na parede da cabine, uma foto desbotada da Luciana ainda sorri para mim. Ela está usando o uniforme da escola, com aquele sorriso banguela que nunca conseguiu corrigir completamente. Toda manhã, quando acordo, é a primeira coisa que vejo. Toda noite, antes de dormir, é a última. Às vezes converso com ela. Oi, minha filha, hoje vou para o Piauí. Você ia gostar de conhecer aquelas praias de lá. Sei que é loucura. Sei que ela não pode me ouvir. Mas é o único jeito que encontrei de mantê-la viva dentro de mim. A estrada me ensinou muita coisa nesses 30 anos. Me ensinou que o Brasil é imenso e bonito, mas também cruel e abandonado. Me ensinou que existe solidariedade entre os caminhoneiros, uma irmandade invisível que nos une nas madrugadas solitárias. Me ensinou que a saudade é o combustível mais caro que existe. Você nunca consegue encher o tanque, sempre fica na reserva. Mas principalmente, a estrada me ensinou que fugir não resolve nada. A dor viaja junto, sempre ali no banco do carona, sussurrando no ouvido a cada quilômetro. Naquela noite de março, eu não sabia que estava prestes a encontrar alguém que mudaria completamente minha forma de ver o mundo. Alguém que me faria entender que às vezes parar de fugir é a única forma de encontrar o caminho de volta para casa. O velocímetro marcava 80 km/h quando as primeiras gotas começaram a bater no para-brisa. Nuvens pesadas e escuras vinham se acumulando no horizonte há algumas horas, engolindo as estrelas uma por uma. O rádio meteorológico havia avisado sobre a possibilidade de tempestade, mas eu achei que conseguiria chegar em Porangatu antes da chuva pegar de verdade. Estava enganado. O vento começou a balançar o caminhão e eu senti aquele frio na barriga que antecede as grandes tempestades do cerrado. Reduzi a velocidade e liguei os faróis de neblina. No retrovisor, via outros caminhões fazendo a mesma coisa, uma procissão de lanternas se preparando para enfrentar a fúria da natureza. Foi então que ela chegou. A tempestade que mudaria minha vida para sempre. A chuva chegou como uma bofetada gelada na face do cerrado. Em questão de minutos, o que eram gotinhas esparsas se transformou num dilúvio bíblico que fazia meu Scania balançar feito folha seca no vendaval. O barulho era ensurdecedor, como se 1000 tambores tocassem ao mesmo tempo em cima da cabine, abafando até mesmo o ronco poderoso do motor. Reduzi para 60 por hora, depois para 40. O limpador do para-brisa lutava desesperadamente contra a massa de água que despencava do céu negro, mas era uma batalha perdida. A cada segundo, a visibilidade diminuía mais. As lanternas dos carros que vinham na direção contrária pareciam fantasmas borrados se movendo na escuridão líquida. O rádio PX começou a chiar com avisos de outros caminhoneiros. Atenção, pessoal da 153. Aqui é o paraibano, parado no quilômetro 105,5, tromba d'água pesada. Não tem condição de seguir viagem. Câmbio. Negativo para tráfego, galera. Aqui é o goiano. Acabei de passar por um trecho alagado perto de Porangatu. Quase não consegui passar. Cuidado com as poças. Câmbio. Minha experiência na estrada me dizia que o melhor era encontrar um lugar seguro e esperar. Tempestades do cerrado são violentas, mas costumam passar rápido. O problema era que eu estava numa região sem postos de gasolina ou pátios de caminhão por quilômetros. Foi então que a neblina chegou.
Primeiro, foram apenas wisps finas de vapor subindo do asfalto quente. Mas em poucos minutos, uma cortina densa e cinzenta envolveu tudo ao meu redor como um sudário molhado. A visibilidade, que já estava ruim com a chuva, despencou para menos de 5 metros. Meu coração disparou. 30 anos de estrada me ensinaram a respeitar e temer a neblina. Ela é traiçoeira, silenciosa, mortal. Mata mais que o sono, mais que a bebida, mais que a pressa de chegar. Quantos companheiros de estrada já vi partir por causa dela? Não tive escolha. Reduzi ainda mais e comecei a procurar um lugar para parar. O acostamento da BR-153, naquele trecho, era estreito e perigoso, mas não tinha opção. Liguei o pisca-alerta, as lanternas de emergência e encostei o mais próximo possível do guardrail. A cabine virou uma ilha perdida no meio de um oceano cinzento e barulhento. A chuva tamboreava no teto com uma intensidade que fazia doer os ouvidos. O vento balançava o caminhão de um lado para o outro, e eu podia sentir a suspensão gemendo sob o peso da carga. Peguei o termos de café e servi uma caneca fumegante. O líquido amargo e forte desceu pela garganta, trazendo um pouco de conforto. Através da janela lateral, não conseguia ver absolutamente nada. Apenas uma parede branca e densa que parecia ter engolido o mundo inteiro. Peguei o microfone do rádio PX. Aqui é o Lobo Solitário, parado no calibre 647 da 153, sentido norte. Chuva pesada e neblina cerrada, visibilidade zero. Algum companheiro na região? Câmbio. A resposta veio chiada e distorcida. Recebido, Lobo. Aqui é o Mineirinho, parado uns 3 quilômetros à sua frente. Essa tempestade veio para ficar. Parceiro, melhor aguardar ela passar. Câmbio. Afirmativo, Mineirinho. Vou ficar aqui mesmo. Boa sorte para nós. Câmbio e desligo. Desliguei o rádio e me recostei no banco. A cabine ficou mergulhada num silêncio estranho, quebrado apenas pelo barulho da chuva e do vento. Olhei para a foto da Luciana colada na parede e senti aquela pontada familiar no peito. Que tempestade feia, minha filha, murmurei. Lembra daquela vez que a gente ficou presos no carro quando você era pequena? Você ficou com medo do trovão e eu inventei que era Deus movendo os móveis lá no céu. A lembrança me trouxe um sorriso melancólico. Luciana devia ter uns 6 anos. Voltávamos do parque quando foi pegos por uma tempestade. Ela se encolheu no banco de trás, tapando os ouvidos a cada trovão. Eu parei o carro e fui para o banco de trás abraçá-la até a chuva passar. Naquela época, eu ainda era capaz de proteger minha filha dos medos dela. Passei 1 hora ali, esperando a tempestade dar uma trégua. Toda vez que achava que estava melhorando, a chuva recomeçava com força redobrada. A neblina continuava densa, transformando tudo numa espécie de limbo cinzento e molhado. Já passava da meia-noite quando finalmente a chuva começou a diminuir. Não parou completamente, mas a intensidade caiu para uma garoa fina e constante. A neblina também começou a se dissipar aos poucos, revelando fragmentos da paisagem ao redor. Liguei o motor e acendi os faróis. Ainda não tinha condições ideais para seguir viagem, mas pelo menos conseguia ver alguns metros à frente. Decidi sair devagar do acostamento e tentar chegar até Porangatu, onde havia um posto 24 horas conhecido dos caminhoneiros. Foi então que eu vi. Primeiro, pensei que fosse lixo jogado na estrada. Um saco plástico, talvez, ou galhos caídos das árvores próximas. Mas conforme me aproximei, os faróis do caminhão iluminaram melhor a forma escura no acostamento. Meu sangue gelou. Era uma pessoa. Alguém estava deitado na beira da pista, imóvel como um morto. Freiei bruscamente, fazendo o caminhão derrapar, um pouco no asfalto molhado. Meu coração disparou. Em 3 décadas de estrada, já havia visto de tudo. Acidentes terríveis, mortes, tragédias que marcaram minha memória para sempre.
Mas algo naquela figura caída me fez sentir um arrepio diferente. Liguei o pisca-alerta novamente e desci da cabine. A garoa fina molhava meu rosto enquanto eu caminhava em direção ao vulto. Cada passo parecia durar uma eternidade. A lanterna em minha mão tremia. Se era pelo frio ou pelo nervosismo, eu não saberia dizer. E então eu a vi completamente. Era uma jovem. Não devia ter mais de 20 anos, talvez menos. Estava deitada de lado no chão encharcado, encolhida numa posição fetal, como um animal ferido tentando se proteger. Descalça, com os pés inchados e cortados. Usava um top branco que havia grudado no corpo pela chuva, revelando uma silhueta magra demais, quase esquelética. A calça jeans estava rasgada no joelho e suja de lama. Mas foi quando a luz da lanterna iluminou seu rosto que eu senti o mundo parar. Ela estava consciente, os olhos abertos, vidrados, fixos em algum ponto no infinito. A pele pálida como cera, os lábios roxos de frio. Mas o que mais me chocou foi o tremor. Ela tremia violentamente, não apenas de frio, mas de algo muito pior. Febre alta. Eu reconhecia os sintomas. Minha Luciana havia ficado assim uma vez, quando criança, com pneumonia. Nos pulsos delicados da jovem, marcas roxas e vermelhas se destacavam mesmo na penumbra. Pareciam ferimentos de cordas ou algemas. Alguém havia amarrado aquela menina. Alguém havia a machucado. Em suas mãos trêmulas, ela apertava com força um pedaço de tecido, um retalho de camisa masculina, xadrez azul e branco, já desbotado e rasgado. Mesmo inconsciente, seus dedos se fechavam em torno do pano como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. No braço esquerdo, uma pulseira de identificação hospitalar chamou minha atenção. Estava escrita à mão com caneta azul. Clara, seguido de um número de telefone. Mas a tinta havia borrado com a chuva, tornando os números ilegíveis. Clara. Pelo menos agora eu sabia o nome dela. Ajoelhei ao lado da jovem e aproximei o ouvido de sua boca. Respiração rápida e superficial. Ela estava viva, mas claramente em estado grave. A febre era tão alta que eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo, mesmo através da roupa. Molhada. Moça! Chamei baixinho, tocando levemente seu ombro. Moça! Você está me ouvindo? Ela reagiu ao toque, virando a cabeça na minha direção. Os olhos se focalizaram em mim com dificuldade, como se estivesse tentando atravessar uma névoa espessa. A boca se moveu, tentando formar palavras. Eu só... A voz saiu rouca, quase inaudível. Eu só queria voltar para casa. E então os olhos se fecharam e ela desmaiou completamente. Fiquei ali parado por alguns segundos, com a chuva batendo no meu rosto e o coração martelando no peito. Minha primeira reação foi olhar ao redor procurando por alguém. Um carro quebrado, outros feridos, qualquer coisa que explicasse como aquela jovem havia parado ali, sozinha, no meio do nada. Não havia nada. Apenas a estrada vazia, a neblina se dissipando e o silêncio sepulcral da madrugada. Minha segunda reação foi pensar na minha situação. Eu tinha carga para entregar, prazos a cumprir, uma rota estabelecida. Parar para ajudar. Uma desconhecida significaria atraso, prejuízo, complicações. Significaria me envolver em problemas que não eram meus. Mas então... olhei novamente para o rosto daquela menina, pálido, jovem, vulnerável, e algo dentro de mim se partiu. Era o rosto da minha Luciana aos 17 anos. Não fisicamente, não eram parecidas, mas havia algo na expressão de desamparo, na forma como ela se encolhia, tentando se proteger do mundo, que me lembrou dolorosamente da minha filha. E pela primeira vez em 4 anos, eu tive a chance de proteger alguém. Dessa vez, eu não ia falhar. Sem pensar 2 vezes, peguei Clara no colo. Ela era mais leve que imaginei, perigosamente leve.
Seu corpo queimava de febre, mas ela tremia de frio ao mesmo tempo. Carreguei-a até o caminhão e a coloquei cuidadosamente no banco do carona, cobrindo-a com uma manta que sempre guardava, na cabine. Liguei o aquecedor no máximo e ajustei as saídas de ar quente para ela. Peguei uma toalha limpa e comecei a secar seus cabelos molhados. Ela murmurava palavras desconexas. Nomes, pedidos de desculpa, súplicas que eu não conseguia entender completamente. Procurei no porta-luvas pelo meu celular e liguei para o serviço de emergência. Alô, SAMU! Aqui é Roberto Silva, motorista profissional. Estou na BR-153, quilômetro 647. Encontrei uma jovem desacordada na estrada. Ela está com febre muito alta e sinais de maus tratos. Preciso saber qual o hospital mais próximo. A atendente foi eficiente e prestativa. O hospital mais próximo era em Porangatu, a cerca de 15 quilômetros dali. Ela disse que já estava acionando uma ambulância, mas que eu poderia levá-la direto se achasse que era urgente. Olhei para Clara, que continuava inconsciente no banco ao meu lado. A respiração estava cada vez mais difícil e a febre parecia estar subindo. Era urgente, sim. Liguei o motor, ajustei os espelhos e saí devagar do acostamento. A neblina já havia se dissipado quase completamente, mas a vista ainda estava molhada e perigosa. Não importava. Eu dirigiria com todo o cuidado do mundo, mas chegaria naquele hospital. Durante o trajeto, Clara acordou algumas vezes. Olhava para mim com confusão, como se tentasse entender onde estava e quem era eu. Uma vez, segurou minha mão com força surpreendente e murmurou: "Não me deixe, por favor, não me deixe." "Não vou deixar", respondi, apertando de volta sua mão gelada. "Vou te levar para um lugar seguro. Vai ficar tudo bem." Não sei se ela me ouviu, não sei se acreditou, mas continuei falando, tentando mantê-la consciente. "Meu nome é Roberto. Sou caminhoneiro. Encontrei você na estrada e vou te levar para o hospital. Você está segura agora, Clara. Está ouvindo? Você está segura." Ao pronunciar o nome dela, vi seus olhos se abrirem um pouco mais. Talvez ela tivesse se lembrado de quem era. Talvez tivesse reconhecido que alguém sabia seu nome e se importava o suficiente para pronunciá-lo. O hospital de Porangatu apareceu no horizonte como um farol na escuridão. Estacionei na porta da emergência, buzinei e saí correndo para buscar ajuda. Em poucos minutos, uma equipe médica estava retirando Clara do caminhão e a colocando numa maca. Encontrei ela na estrada. Expliquei rapidamente para o médico. Estava desacordada, com febre alta. Tem marcas nos pulsos, parece que foi amarrada. Não sei o que aconteceu com ela. O médico, um homem de meia idade com cara de cansado, examinou rapidamente Clara, enquanto ela era levada para dentro do hospital. "Sinais vitais instáveis", disse para a enfermeira. "Preparar soro, antibiótico e exames de sangue urgente. Parece pneumonia severa, possível sepse." Antes de desaparecer através das portas automáticas, Clara abriu os olhos uma última vez e me procurou com o olhar. Nossos olhos se encontraram por um segundo e eu vi neles algo que me fez o coração apertar. Gratidão misturada com medo. Medo de que eu fosse embora e a deixasse sozinha de novo. Olhei para o meu caminhão, para a carga de soja que me esperava, para o GPS que insistia em me mostrar o caminho para Teresina. Pensei nos prazos, no prejuízo, nas complicações que aquela situação poderia me trazer. Depois olhei para as portas do hospital, por onde Clara havia desaparecido. E pela primeira vez em 4 anos, eu soube exatamente onde era o meu lugar. Desliguei o motor do caminhão e caminhei para dentro do hospital. Ia ficar ali até ter certeza de que ela estava bem. Ia ficar ali até entender o que havia acontecido com aquela menina. Ia ficar ali porque alguém precisava estar. Porque desta vez eu não ia virar as costas. A sala de espera do Hospital Municipal de Porangatu cheirava a desinfetante e café requentado.
Era quase 2 da manhã e eu era praticamente o único visitante acordado naquele lugar. Algumas cadeiras de plástico azul, uma televisão velha sintonizada num canal de notícias em volume baixo e uma máquina de café que fazia mais barulho que bebida. Já fazia 3 horas que Clara havia sumido por trás daquelas portas duplas da emergência. 3 horas em que eu fiquei ali sentado, mexendo no celular, bebendo café horrível e tentando entender por que não conseguia simplesmente ir embora. A carga de soja no meu caminhão valia R$50 mil. O atraso na entrega significaria multa contratual, prejuízo no frete, problemas com a transportadora. Eu deveria ter ligado para o despachante, explicado a situação, inventado uma desculpa qualquer sobre problema mecânico ou trânsito. Deveria ter deixado Clara nas mãos dos médicos e seguido meu caminho. Mas toda vez que pensava em levantar e sair, me lembrava do olhar dela no caminhão. Aqueles olhos assustados, procurando por mim no meio da confusão, como se eu fosse a única coisa real num mundo que estava desmoronando ao redor dela. Peguei o celular e liguei para Marcelo, meu despachante em Brasília. Ele atendeu no 3º toque, com a voz pastosa de sono. Roberto, que horas são? Aconteceu alguma coisa? Marcelo, escuta, tive um problema na estrada. Uma situação complicada. Vou me atrasar para entregar a carga. Que tipo de problema? Quebrou o caminhão? Hesitei por um segundo. Como explicar que estava num hospital cuidando de uma desconhecida que encontrei desmaiada na estrada? Algo assim. Problema mecânico. Vou precisar de pelo menos um dia para resolver. Merda, Roberto. Você sabe que essa carga tem prazo apertado. O cliente vai surtar. Eu sei. Me desculpa, mas não tem jeito. Vou compensar na próxima. Aceito um desconto no frete se for preciso. Marcelo suspirou do outro lado da linha. Tá bom, vou tentar contornar aqui. Mas não me deixa na mão outra vez, certo? Certo. Obrigado, Marcelo. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira desconfortável. Lá fora, a chuva havia parado completamente e as primeiras luzes do amanhecer começavam a clarear o céu. Tinha dormido talvez 2 horas na última noite, mas não sentia sono. A adrenalina ainda corria nas veias. Foi quando o médico apareceu, Dr. Fernando Cardoso, segundo a plaquinha no jaleco. Um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos, óculos de grau grosso e uma expressão cansada de quem havia passado a madrugada inteira trabalhando. Senhor Roberto? Chamou, consultando uma prancheta. Levantei imediatamente. Sim, sou eu, como ela está? A menina que trouxe... Clara, ela está estável agora, mas foi por pouco. Pneumonia bilateral severa, desidratação grave, hipotermia. Se o senhor não a tivesse encontrado quando encontrou, ele não precisou terminar a frase. Eu entendia perfeitamente. Ela vai ficar bem? Vai sim, mas vai precisar ficar internada por alguns dias. O sistema imunológico dela estava completamente debilitado. Pelo que pudemos avaliar, ela passou pelo menos 3 ou 4 dias na chuva, dormindo ao relento. Dr. Fernando me olhou com uma expressão séria. Senhor Roberto, preciso perguntar, o senhor tem alguma relação com a jovem? É parente? Conhecido? Não, respondi honestamente. Encontrei ela na estrada. Estava desmaiada no acostamento. Entendo. É que... Bem, há alguns detalhes que me preocupam. As marcas nos pulsos dela são consistentes com amarras ou algemas. Há sinais de que ela foi mantida contra a vontade. Vou precisar comunicar à polícia. Senti um nó no estômago. Aquilo confirmava minhas suspeitas mais sombrias. Ela falou alguma coisa sobre o que aconteceu? Muito pouco. Estava delirando por causa da febre. Falava em voltar para casa. Mencionava um nome, Marcos, acho. E repetia muito que não queria mais aquilo, mas nada muito claro. Dr. Fernando consultou a prancheta novamente.
Ah, e encontramos isto com ela. Ele me mostrou um saco plástico transparente, contendo o pedaço de camisa que Clara segurava quando a encontrei. Agora, à luz do hospital, eu podia ver que havia algo escrito à mão numa das pontas do tecido. Letras pequenas, borradas, mas ainda legíveis. Clara Plais Marcos, para sempre. Provavelmente do namorado, disse o médico, ou ex-namorado. Casos de violência doméstica costumam envolver companheiros. Senti uma raiva surda crescendo no peito. Que tipo de homem faria aquilo com uma menina daquele tamanho? Que tipo de pessoa era capaz de amarrar alguém e abandonar numa estrada no meio da madrugada? Ela pode receber visitas? Perguntei. Por enquanto, apenas familiares. O senhor disse que não é parente. Não, mas hesitei tentando encontrar as palavras certas. Eu gostaria de saber se ela está bem, se precisa de alguma coisa. Não tenho família, doutor, e parece que ela também não tem ninguém. Dr. Fernando me estudou por alguns segundos. Havia algo no meu tom de voz que o fez perceber que aquilo era importante para mim. Ela acordou há uns 20 minutos. Ainda está confusa, mas consciente. Se quiser, pode vê-la por alguns minutos. Quarto 204, ala B. Obrigado, doutor, muito obrigado. Subi as escadas até o segundo andar com o coração acelerado. Não sabia bem o que ia dizer para Clara, como ia me apresentar. Oi, sou o caminhoneiro que te encontrou desmaiada na estrada. Lembra de mim? Te trouxe aqui ontem à noite. O quarto 204 era pequeno e simples. 2 camas, mas apenas uma ocupada. Clara estava meio sentada, apoiada em travesseiros, olhando pela janela. Havia um soro ligado no braço esquerdo e um oxímetro no dedo indicador. O cabelo, agora limpo e seco, era castanho claro e chegava até os ombros. Ela parecia ainda mais jovem à luz do dia. Bati levemente na porta aberta. Com licença, ela virou a cabeça na minha direção e por um momento vi confusão em seus olhos. Depois, lentamente, o reconhecimento chegou. Você é o caminhoneiro, o que me trouxe aqui? A voz estava rouca, ainda fraca, mas havia uma clareza nos olhos que não existia na noite anterior. Isso mesmo, meu nome é Roberto. Como você está se sentindo? Melhor, disse ela, tentando se ajustar na cama. O médico disse que se você não tivesse me encontrado. Não pensa nisso, interrompi, entrando no quarto e me aproximando da cama. O importante é que você está bem agora. Clara me olhou por alguns segundos, em silêncio. Havia algo em sua expressão que eu não conseguia decifrar. Gratidão misturada com vergonha, alívio misturado com medo. Por que você parou? Perguntou finalmente. Por que não seguiu viagem? A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo eu havia parado? Porque havia carregado uma desconhecida no meu caminhão, deixado uma carga de 50 mil reais esperando dormido numa cadeira desconfortável de hospital? Porque comecei, mas as palavras se embaralharam na garganta. Porque você me lembrou alguém. Alguém muito importante para mim. Quem? Minha filha, Luciana. Ela morreu há 4 anos. Tinha 17 anos. Não sei por que contei aquilo. Não falava sobre Luciana com estranhos. Quase nunca falava sobre ela com ninguém. Mas havia algo no jeito que Clara me olhava que me fez sentir que podia confiar nela. Sinto muito, murmurou ela, e percebi lágrimas se formando em seus olhos. Deve ser terrível perder um filho. É como se uma parte de você morresse junto. E desde então, eu meio que fugindo, vivendo na estrada, evitando me aproximar das pessoas, evitando me importar com alguém. Mas você se importou comigo. Me importei sim, e não sei por quê. Talvez porque quando te vi ali, sozinha, precisando de ajuda, eu pensei que talvez pudesse fazer alguma coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Clara baixou os olhos, mexendo nervosamente com a borda do lençol.
Eu não sou uma pessoa muito boa, Roberto. Fiz escolhas ruins. Talvez você devesse ter seguido viagem mesmo. Todo mundo faz escolhas ruins, respondi. Eu fiz várias. Isso não significa que você não merece ajuda quando precisa. Ela levantou os olhos para mim novamente e dessa vez consegui ver um pouco mais do que estava por trás deles. Dor, muito medo e uma solidão profunda que reconheci porque sentia a mesma coisa todos os dias. Quer me contar o que aconteceu? Perguntei suavemente. Não precisa se ainda não quiser, mas... Clara fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, novamente havia uma determinação ali que não existia antes. Meu nome é Clara Santos, tenho 19 anos e sou de Cuiabá. Há 6 meses conheci um cara chamado Marcos. Ele é mais velho, 28 anos. Trabalhava numa oficina mecânica, tinha um carro bonito, falava bonito também. Ela parou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. No começo, ele era perfeito. Me dava presentes, me levava para jantar, dizia que me amava. Minha mãe não gostava dele, dizia que tinha alguma coisa errada, mas eu não ouvi. Estava apaixonada, sabe? Ou achava que estava. Fiz que sim com a cabeça, encorajando-a a continuar. Depois de 2 meses, ele começou a ficar diferente, controlador. Queria saber onde eu estava a todo momento, com quem falava, que roupa usava. Ficava com ciúme de tudo, dos meus amigos, da minha família, até do cara do mercado que me cumprimentava. A voz dela começou a tremer ligeiramente. Aí começaram as brigas e as agressões. Primeiro foram só empurrões, depois etapas. Ele sempre pedia desculpa depois, chorava. Dizia que me amava e que nunca mais ia acontecer. E eu acreditava. Sempre acreditava. Senti o punho se fechar involuntariamente. Conheci histórias assim, tinha visto casos parecidos na estrada, mas ouvir diretamente da vítima era diferente. Era pessoal. Há 3 semanas, descobri que estava grávida. O mundo parou por um segundo. Clara estava grávida. Ou havia estado. Quando contei para ele, Marcos, surto. Completamente. Disse que não queria filho, que eu era uma vaca por ter deixado acontecer, que eu tinha feito de propósito para prender ele. Me deu um soco na barriga e ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Eu entendia. Clara, eu... Perdi o bebê no dia seguinte, continuou ela, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Fui parar no hospital. Minha mãe tentou me convencer a denunciar ele, mas eu estava com medo. Marcos disse que se eu falasse alguma coisa para a polícia, ele ia atrás da minha família. Peguei uma caixa de lenços da mesinha de cabeceira e ofereci para ela. Clara secou os olhos e respirou fundo antes de continuar. Depois que saí do hospital, tentei terminar com ele. Disse que estava acabado, que nunca mais queria vê-lo. Mas ele não aceitou. Começou a me perseguir. Aparecia no meu trabalho na casa da minha mãe, me mandava mensagens o dia todo. E você não procurou a polícia? Procurei, sim. Fiz um boletim de ocorrência. Mas sabe como é? Não tinha prova de nada. Era a palavra dele contra a minha. E ele tinha amigos na polícia, colegas da oficina. Sempre conseguia uma forma de não darem nada. Clara olhou pela janela novamente, como se estivesse vendo algo distante. Há 1 semana, ele apareceu na minha casa de madrugada. Estava bêbado, alterado. Disse que se eu não voltasse com ele, ia matar minha mãe, que sabia onde ela trabalhava, que roupa usava, que horário pegava o ônibus. Descreveu a rotina dela com tantos detalhes que eu soube que não era blefe. E você foi com ele. Fui. Deixei um bilhete para minha mãe dizendo que tinha ido viajar, que ela não se preocupasse, e fui com ele. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que ela não estava dizendo. Eu podia imaginar o resto. Podia imaginar os dias que se seguiram, o que Marcos havia feito com ela, como ela havia conseguido escapar.
Ele me levou para uma casa no interior, um lugar isolado, sem vizinhos por quilômetros. Me trancou lá. Durante 4 dias tentou me convencer a voltar a ser namorada dele. Dizia que me amava, que tudo ia ser como antes, que ele tinha mudado. A raiva que eu sentia por Marcos cresceu até virar uma bola de fogo no meu peito. Como você conseguiu sair? Anteontem. À noite ele bebeu demais e desmaiou. Consegui pegar as chaves do carro e fugir, mas não sabia dirigir direito, nunca tive carta. Consegui rodar uns 20 quilômetros antes de bater numa árvore. O carro ficou destruído, mas eu saí andando. E foi andando até onde eu te encontrei? Foi. 2 dias caminhando, tentando chegar em alguma cidade, algum lugar onde pudesse pedir ajuda. Choveu na primeira noite e eu não tinha onde me abrigar. Acho que foi quando peguei pneumonia. Clara me olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo que parecia esperança. Quando você parou o caminhão e desceu para me ajudar, eu pensei que fosse um sonho, ou que tivesse morrido e fosse algum anjo. Fazia tanto tempo que alguém não demonstrava bondade por mim que eu nem lembrava mais como era. Não consegui responder imediatamente. Havia um nó na minha garganta que impedia as palavras de saírem. Você salvou minha vida, Roberto, e não só da pneumonia. Você me salvou de acreditar que todo mundo no mundo era como o Marcos, que não existiam mais pessoas boas. Existe muita gente boa no mundo, Clara. Gente disposta a ajudar quando é preciso. Você só teve azar de encontrar primeiro as pessoas erradas. E agora? Perguntou ela com uma voz pequena, quase infantil. O que vai acontecer comigo agora? Essa era a pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesmo desde que acordei naquela manhã. O que ia acontecer com Clara? Ela não tinha para onde ir. Voltar para casa significava colocar a mãe em risco. Ficar em Porangatu significava ficar vulnerável a Marcos, que provavelmente já estava procurando por ela. E eu? O que eu tinha a ver com tudo isso? Era só um caminhoneiro que havia parado para ajudar. Minha obrigação moral terminava ali no hospital com ela sã e salva. Mas quando olhei para aquela menina, ferida, assustada, sozinha no mundo, eu soube que não conseguiria simplesmente ir embora. Não sei, respondi honestamente, mas vamos descobrir juntos, certo? Uma coisa de cada vez. Clara sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Era um sorriso pequeno, tímido, mas era real. Obrigada, Roberto, por tudo. De nada, menina, de nada. Saí do quarto alguns minutos depois, com a cabeça fervilhando de pensamentos. No corredor, encontrei o Dr. Fernando conversando com um policial civil. Pelo visto, a investigação sobre o caso de Clara já havia começado. Ia ser um longo dia, ia ser uma longa semana. Mas pela primeira vez em 4 anos, eu tinha algo mais importante para fazer do que simplesmente fugir pela estrada. O investigador Moreira da Polícia Civil era um homem seco, de poucos sorrisos. Encontrei ele no corredor do hospital, conversando com o Dr. Fernando sobre o caso da Clara. O senhor é Roberto Silva, o caminhoneiro que encontrou a moça? Sou eu mesmo. Preciso de algumas informações. Local exato onde encontrou ela, horário, se viu algum veículo suspeito na região. Respondi tudo o que pude. KM 647, por volta de 00:30, tempestade, neblina cerrada. Não havia mais nada na estrada, apenas ela. E esse Marcos que ela mencionou? Perguntei. Marcos Henrique dos Santos. Já temos um histórico dele. 2 denúncias por violência doméstica nos últimos 2 anos. Uma por ameaça. Nunca deu em nada por falta de provas. Moreira fechou o bloquinho e me olhou sério. Senhor Roberto, vou ser direto. Esse cara é perigoso. Se ele descobrir que ela está aqui, vai tentar alguma coisa. A menina não pode voltar para Cuiabá por enquanto. E o que ela vai fazer? Casa de abrigo, programa de proteção, são as opções. Mas demora uns dias para organizar. Senti um aperto no peito.
Clara em algum abrigo, sozinha entre estranhos, esperando que a burocracia decidisse o destino dela. Investigador, chamei antes dele ir embora. Se ela precisar de um lugar para ficar por alguns dias... O senhor não é parente dela. Não, mas tenho uma proposta. 2 horas depois, estava no estacionamento do hospital ao lado do meu Scania, falando no celular com Marcelo. Roberto, você enlouqueceu? Cancelar a entrega de última hora vai dar uma multa pesada. Eu pago a multa. Descarrega a soja aqui mesmo em Porangatu, vende para algum armazém local. Mas por que, cara? Que história é essa? É complicado, Marcelo. Preciso de uns dias livres, uns dias para resolver uma situação. Não conseguia explicar direito nem para mim mesmo o que estava fazendo. Só sabia que não podia abandonar Clara agora. No final da tarde, Clara recebeu alta médica. Estava mais corada, mais forte, mas ainda frágil. O investigador Moreira havia aprovado minha proposta temporária. Ela ficaria sob minha responsabilidade por 1 semana até organizarem algo definitivo. Tem certeza disso? Perguntou ela quando expliquei a situação. Você não me conhece direito e eu vou atrapalhar sua vida, seu trabalho. Meu trabalho pode esperar. E quanto a te conhecer, às vezes a gente conhece as pessoas pelo que elas fazem nos momentos difíceis. Você teve coragem de fugir, de sobreviver. Isso me diz muito sobre quem você é. Saímos do hospital no início da noite. Clara usava roupas que uma enfermeira havia doado. Calça jeans simples, blusa de manga longa, tênis. O cabelo estava preso num rabo de cavalo e ela carregava uma sacola plástica com os remédios. Para onde vamos? Perguntou ao subir, na cabine do caminhão. Para Brasília, tem um apartamento pequeno lá, lugar seguro, pelo menos por enquanto. A viagem até Brasília levou 3 horas. Clara dormiu quase todo o trajeto, encostada na janela. De vez em quando acordava sobressaltada, olhava ao redor confusa, depois me via no volante e relaxava novamente. Meu apartamento ficava num conjunto habitacional em Taguatinga. 2 quartos, sala pequena, cozinha básica. Estava vazio há meses. Eu só aparecia lá para pagar as contas e pegar correspondência. Você pode ficar no quarto dos fundos, disse, ligando as luzes. Tem banheiro próprio. Vou dormir na sala mesmo. Clara olhou ao redor com curiosidade. Na parede da sala, algumas fotos antigas. Eu e Márcia no nosso casamento, Luciana criança no colo do avô, uma foto nossa numa praia em Fortaleza. Sua filha? Perguntou parando diante da foto de Luciana aos 15 anos. Essa foi tirada 2 anos antes do acidente. Ela era linda, parecia com você. Todo mundo dizia isso. Teimosia igual a minha, pelo menos. Preparei um miojo para nós 2. Não tinha muito mais na geladeira. Alguns ovos, um pouco de presunto vencido, cerveja. A vida de um homem que não morava em casa de verdade. Roberto, disse Clara depois do jantar, por que está fazendo isso por mim? Era a 2ª vez que ela fazia essa pergunta e eu ainda não tinha uma resposta completa. Porque há 4 anos eu não consegui proteger quem mais importava para mim. E talvez, protegendo você, eu consiga fazer as pazes comigo mesmo. Sua filha. Eu estava viajando quando ela morreu. Sempre estava viajando. Escolhi a estrada em vez da família. E quando ela precisou de mim, eu não estava lá. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que se tivesse ficado em casa, o acidente não teria acontecido? Não sei. Talvez não. Talvez, se eu tivesse uma vida normal, um emprego normal, pudesse ter buscado ela na escola naquele dia. Talvez... Roberto, interrompeu ela, com uma firmeza que me surpreendeu. Acidentes acontecem. Você não pode se culpar pelo resto da vida por algo que não controlava. É fácil falar. Não, não é. Eu também me culpo por coisas. Me culpo por ter ficado com o Marcos tanto tempo. Me culpo por não ter denunciado ele antes. Me culpo por ter perdido meu bebê.
A voz dela ficou embargada na última frase. Mas sabe o que uma psicóloga me disse no hospital depois que perdi o bebê? Que carregar culpa não muda o passado, só impede a gente de viver o presente. Olhei para aquela menina de 19 anos falando sobre culpa e perdão, como se fosse uma velha sábia. E percebi que talvez ela entendesse minha dor melhor do que eu imaginava. Você é mais forte do que parece, disse. Não me sinto forte, me sinto perdida a maior parte do tempo. Força não é não sentir medo, é continuar andando mesmo com medo. Naquela noite, deitei no sofá da sala, ouvindo Clara se mexer no quarto. Ela acordava várias vezes, provavelmente pesadelos. De manhã, encontrei ela na cozinha tentando fazer café. Dormiu bem? Perguntei, sabendo a resposta. Mais ou menos. Ainda tenho medo de dormir. Sonho com ele me encontrando. Preparei um café forte e torradas. Enquanto tomávamos café da manhã, o telefone tocou. Era o investigador Moreira. Roberto, tenho novidades sobre o caso. E não são boas. Meu sangue gelou. Que tipo de novidades? Marcos registrou o boletim de ocorrência ontem. Disse que a namorada sumiu há uma semana, que está preocupado. Está fazendo o papel de namorado preocupado. Filho da puta! Tem mais. Ele esteve em Porangatu ontem à noite, perguntando nos postos de gasolina se alguém viu uma jovem sozinha. Descreveu ela direitinho. Olhei para Clara, que havia parado de comer e me olhava com os olhos arregalados. Ele sabe que ela está viva. Sabe. E provavelmente está procurando. Roberto, vocês precisam sair daí. Hoje mesmo. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Clara estava pálida novamente. Ele me achou? Perguntou com a voz pequena. Ainda não, mas está procurando. Levantei e comecei a recolher nossas poucas coisas. Arruma suas coisas, vamos sair daqui. Para onde? Olhei pela janela da sala, para a BR-020 que passava distante. A estrada. Sempre a estrada. Não sei ainda, mas longe daqui. Roberto, você não precisa... Preciso sim, interrompi olhando firme nos olhos dela. Agora preciso. Em 20 minutos estava tudo no caminhão. Clara sentada no banco do carona, agarrada numa mochila velha com suas poucas roupas. Eu no volante, tentando pensar em algum lugar seguro para irmos. Para onde? Perguntou ela, vendo que eu hesitava antes de ligar o motor. Interior de Minas. Conheço um lugar, uma cidade pequena chamada Cristalina. Ninguém vai procurar lá. Saímos de Brasília pela BR-040, rumo ao sul. O trânsito da manhã estava pesado e eu ficava olhando pelos espelhos, paranoico, procurando algum carro que pudesse estar seguindo. Clara estava quieta, olhando pela janela. De vez em quando, pegava o celular, depois guardava sem usar. Quer ligar para sua mãe? Perguntei. Quero, mas não posso. Se o Marcos tiver grampeado o telefone dela, é melhor não arriscar mesmo. 2 horas depois, paramos num posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, Clara desceu para usar o banheiro. Eu fiquei de olho nos carros que passavam na estrada, o coração acelerado a cada veículo escuro que aparecia. Foi quando vi um Civic preto, vidros fumê, passando devagar demais pelo posto. O motorista olhava para os lados, claramente procurando alguma coisa. Ou alguém. Meu sangue gelou. Podia ser paranoia, mas... Clara! Gritei. Volta aqui! Agora, ela saiu correndo do banheiro, percebendo o desespero na minha voz. O que foi? Entra no caminhão, rápido. Paguei o combustível às pressas e saímos do posto acelerando. No retrovisor, vi o Civic fazer o retorno e começar a nos seguir. É ele? Perguntou Clara, olhando pelo espelho do lado dela. Não sei, mas não vamos descobrir. Acelerei o Scania até onde era possível numa estrada com trânsito. O Civic se mantinha a uma distância de uns 300 metros, sempre atrás de outros carros, tentando não chamar atenção. Roberto, eu tô com medo. Vai ficar tudo bem. Conheço essas estradas melhor que qualquer um. Na saída para Lusiânia, fiz uma manobra arriscada.
Entrei na saída em cima da hora, forçando o Civic a passar direto ou se revelar fazendo a mesma conversão perigosa. Ele passou direto. Suspirei aliviado. Talvez fosse paranoia mesmo. Talvez fosse só um carro comum, com um motorista comum, indo para qualquer lugar comum. Voltamos para a BR-040, alguns quilômetros à frente. Cristalina estava a mais 100 quilômetros. Quem mora em Cristalina? Perguntou Clara. Zé Carlos, companheiro de estrada. Se aposentou há 2 anos, comprou um sítio pequeno lá. Lugar tranquilo, seguro. Ele vai aceitar a gente? Vai! Zé Carlos já me ajudou antes, e eu já ajudei ele. Chegamos em Cristalina no final da tarde. Era uma cidade pequena mesmo, dessas onde todo mundo se conhece. O sítio do Zé Carlos ficava uns 5 quilômetros fora da cidade, numa estrada de terra cercada por pasto e algumas casas espalhadas. Zé Carlos apareceu na varanda quando ouviu o barulho do caminhão. 60 anos, barriga de cerveja, barba branca, sorriso largo. Roberto, meu irmão, que surpresa boa. Descemos do caminhão e ele me deu um abraço forte. Como você está, Zé? Tocando a vida, uai, aposentadoria é bom demais. E quem é a moça? Clara, é uma situação complicada. Precisa de um lugar para ficar uns dias. Zé Carlos me olhou sério por um segundo, depois sorriu para Clara. Seja bem-vinda, menina. Casa é pequena, mas sempre cabe mais um. Durante o jantar, expliquei a situação para Zé Carlos. Contei sobre o Marcos, sobre a violência, sobre a fuga. Não entrei em detalhes, mas o suficiente para ele entender a gravidade. Filho da puta, resmungou Zé Carlos. Homem que bate em mulher não é homem, é covarde. Por isso, trouxe ela aqui, lugar seguro, longe de tudo. Podem ficar o tempo que precisar. Tenho quarto de sobra, comida não falta. Clara estava quieta, mexendo na comida. Percebi que ela mal tinha tocado no prato. Não tá com fome? Perguntou. Zé Carlos, desculpa, tô meio nervosa ainda. É normal, filha. Depois de um susto desses, mas aqui você está segura. Meu vizinho mais próximo mora a 2 quilômetros e eu tenho uma espingarda calibre 12 que não falha. Isso arrancou um sorriso pequeno de Clara. Naquela noite, depois que Clara foi dormir, eu e Zé Carlos ficamos na varanda bebendo cerveja e conversando. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo isso? Não me entenda mal, acho certo ajudar a menina, mas você não é de se envolver com os problemas dos outros. Zé Carlos me conhecia bem. 30 anos de estrada juntos, muitas madrugadas, dividindo o mesmo posto de gasolina, as mesmas conversas sobre a vida. Não sei, Zé, quando vi ela na estrada, sozinha, precisando de ajuda, me lembrou da Luciana. Ah, Zé Carlos ficou quieto por alguns segundos. Ela vai fazer 4 anos já, né? Em junho. Tempo não cura, Roberto, mas ensina a conviver. E você? Como fez para conviver com a perda da Conceição? A esposa de Zé Carlos havia morrido de câncer 3 anos atrás. Ele parou de viajar depois disso, comprou o sítio, tentou recomeçar. Ocupando a mente, trabalhando na terra, cuidando dos bichos e ajudando quem precisa quando posso. Dar sentido para a vida, sabe? É isso que estou tentando fazer? Dar sentido? Talvez. Ou talvez você só está sendo uma pessoa decente, que já é raro hoje em dia. Bebemos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o barulho dos grilos e o vento nas árvores. Zé, posso deixar meu caminhão aqui por uns dias? Vou ficar para ter certeza de que ela está bem. Claro, pode deixar no galpão. Fica protegido da chuva. Naquela madrugada, acordei com um barulho estranho. Um carro passando devagar na estrada de terra. Olhei pela janela e vi 2 lanternas se movendo lentamente, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. Peguei o celular e liguei para o investigador Moreira. Moreira? Roberto aqui, acho que temos problemas. Moreira, sou eu, acho que ele nos achou. Onde vocês estão? Cristalina, interior de Minas.
Pensei que aqui seria seguro. Roberto, saiam daí. Agora. Já era tarde demais. O barulho do motor ficou mais alto. 2 lanternas pararam em frente ao portão do sítio. Através da cortina, vi um homem alto descendo de um Civic preto. Cabelo escuro, ombros largos, jeito arrogante. Marcos. Corri até o quarto onde Clara dormia. Clara, acorda! Sussurrei, balançando ela de leve. Ela abriu os olhos ainda sonolenta. Que foi? Ele está aqui. O rosto dela ficou branco. Levantou num pulo, as mãos tremendo. Como? Como ele descobriu? Não sei, mas está no portão. Zé Carlos apareceu no corredor já vestido, com a espingarda na mão. Vi o carro. Quem é? O Marcos, o ex-namorado dela. Zé Carlos fez cara de quem entendeu tudo. Saída dos fundos, pela cozinha. Tem uma trilha que leva para a mata. Batidas fortes na porta da frente interromperam nossa conversa. Clara! Gritou uma voz do lado de fora. Sei que você está aí. Para de ser teimosa e vem conversar. Comigo? Clara se encolheu, tapando os ouvidos. Roberto, eu não posso enfrentar ele. Não vai precisar. Zé Carlos, leva ela pela saída dos fundos. Eu fico aqui. Roberto, não, sussurrou Clara. Ele é perigoso. Eu também sei ser perigoso quando preciso. As batidas na porta ficaram mais violentas. Clara, abre essa porra de porta. Sei que você está aí com esses filhos da puta. Zé Carlos levou Clara pela cozinha. Ouvi a porta dos fundos se abrindo e fechando. Respirei fundo e fui até a porta da frente. Quem é você? Gritei de dentro. Marcos Santos. Vim buscar minha namorada. Não tem nenhuma namorada sua aqui. Para de mentir, velho. Vi o caminhão dela no galpão, o Scania azul. Estou seguindo vocês desde Brasília. Merda. Ele havia nos seguido mesmo. Eu que fui burro de não perceber. Clara não quer falar com você. Deixa ela decidir isso. Abre a porta. Não. O silêncio que se seguiu foi tenso. Depois, ouvi passos se afastando. Pensei que ele tivesse desistido. Estava enganado. 5 minutos depois, vidro quebrando na parte de trás da casa. Ele havia pulado a cerca, quebrado uma janela, entrado pela sala. Estava dentro da casa. Peguei um cabo de vassoura que via encostado na parede. Não era muito, mas era alguma coisa. Onde ela está? Perguntou Marcos ao me ver. De perto, ele era ainda mais intimidador. 1,80 m, músculos aparentes, olhar frio e calculista. Tatuagens nos braços, cicatriz pequena na sobrancelha. Cara de quem não tinha medo de briga. Já falei, não está aqui. Mentira. Ele olhou ao redor da sala. Clara, sei que está me ouvindo. Para de ser infantil. Ela não quer mais nada com você. Marcos riu, mas sem humor. E quem é você? O novo namorado dela, o substituto? Sou alguém que não gosta de homem que bate em mulher. O sorriso dele morreu. Cuida da sua vida, velhote. Isso é entre mim e ela. Não. Agora é comigo também. Marcos deu um passo na minha direção. Você não sabe quem eu sou. Não sabe do que sou capaz. Sei que é capaz de bater numa menina de 50 quilos, que é capaz de amarrar ela e deixar na chuva. Grande coisa. A raiva dele explodiu. Avançou em minha direção com os punhos cerrados. Eu estava pronto. Desviei do primeiro soco, acertei uma paulada nas costelas dele. Marcos gritou de dor e raiva, mas não parou. Me agarrou pela camisa e me jogou contra a parede. Éramos a mesma altura, mas ele era mais jovem, mais forte. A briga não durou muito. Em 2 minutos eu estava no chão, com o lábio sangrando e dor nas costelas. Onde ela está? Perguntou-me, chutando no estômago. Vai se foder. Outro chute. Onde ela está? Foi quando ouvimos a voz de Clara vinda da porta dos fundos. Para, Marcos! Para de machucá-lo! Ela havia voltado. Não conseguiu ficar escondida vendo outra pessoa apanhar por causa dela. Marcos sorriu, satisfeito. Aí está minha menina. Vem cá, amor.
Vamos conversar. Clara entrou na sala devagar, as mãos tremendo. Mas havia algo diferente nela. Uma determinação que não estava lá antes. Eu vim, agora deixa ele em paz. Claro, amor, só quero conversar com você. Marcos se aproximou dela, com aquele sorriso falso que eu já odiava. Senti sua falta, Clara. Nossa casa está vazia sem você. Casa? A voz dela ficou mais firme. Você me trancou numa casa, me amarrou, me bateu. Foram só uns mal-entendidos, amor. Você sabe que eu te amo, que nunca quis machucar você. Machucou sim, muito. Clara olhou para mim, sangrando no chão, depois para Marcos. E agora machucou ele também. Uma pessoa boa. A única pessoa que me ajudou quando eu mais precisei. Esquece esse velho, Clara. Vamos embora. Só nós dois, como sempre. Não, disse ela com uma firmeza que me surpreendeu. Não vou com você. Nunca mais. O rosto de Marcos mudou. A máscara de namorado preocupado caiu, revelando o que realmente era por baixo. Você vai, sim. Por bem ou por mal. Foi quando Zé Carlos apareceu na porta dos fundos com a espingarda apontada para Marcos. Por mal não vai ser, disse ele calmamente. Marcos se virou, mas não pareceu impressionado. Baixa essa arma, velhote. Você não tem coragem? Tenho sim, e se não baixar a voz, você vai descobrir. Por alguns segundos ninguém se mexeu, Marcos calculando se valia a pena arriscar. Zé Carlos firme na mira, Clara no meio, respirando pesado. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Marcos, escuta bem o que vou falar. Acabou. Entre nós dois, acabou para sempre. Não te amo mais. Na verdade, acho que nunca te amei. Só tive medo de você. Clara, não terminei. A voz dela estava crescendo, ganhando força. Você me bateu, me ameaçou, matou meu filho e agora veio aqui bater no único homem decente que conheci nos últimos meses. Marcos tentou se aproximar dela novamente, mas Zé Carlos fez barulho com a espingarda. Fica onde está. Clara, você não sabe o que está falando. Você precisa de mim. Sozinha você não é nada. Mentira. Dessa vez foi minha voz. Consegui me levantar apoiado na parede. Ela é mais forte que você e mais corajosa. Clara me olhou e vi lágrimas nos olhos dela. Mas não eram lágrimas de medo, eram de alívio. Roberto está certo, disse ela. Sou mais forte que você e vou provar. Ela pegou o celular e ligou para o número que eu havia dado a ela. Investigador Moreira? Clara Santos aqui. Estou no sítio do Zé Carlos em Cristalina. E o Marcos está aqui também. Pode vir buscar ele? Marcos entendeu que havia perdido. Olhou para mim, para Zé Carlos, para Clara. Não tinha mais saída. Isso não vai ficar assim, disse ele, mas a ameaça soou vazia. Vai sim, respondeu Clara. E sabe por quê? Porque eu não tenho mais medo de você. 20 minutos depois, chegaram 3 viaturas da Polícia Civil. Marcos foi preso em flagrante por invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal. Enquanto os policiais o levavam, ele gritou uma última vez. Clara, você vai se arrepender, vai ver que sem mim você não é nada. Ela nem olhou para trás. Agora sou tudo, murmurou, mais para si mesma que para nós. O sol de junho aquecia a varanda do sítio do Zé Carlos. Clara estava na cozinha preparando o almoço, cantarolando uma música que não conseguia identificar. Eu terminava de consertar o motor da picape velha que Zé Carlos tinha comprado para ela. Roberto! Gritou ela da cozinha. O feijão está pronto. Já vou. Lavei as mãos na torneira do quintal e entrei. A mesa estava posta para 3. Arroz, feijão, farofa, carne de panela. Comida simples, gostosa, feita com carinho. Clara estava diferente. O cabelo havia crescido e ela usava um vestido florido que Zé Carlos havia comprado para ela na cidade. Estava mais corada, mais forte, mas principalmente estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro que demorei semanas para acreditar que era real. Como está a picape?
Perguntou, servindo o almoço. Quase pronta. Mais uns 2 dias e você pode começar a trabalhar na veterinária. O Dr. Mendes, veterinário da região, havia oferecido emprego para Clara como assistente. Não, pagava muito, mas era um começo, uma chance de reconstruir a vida. Tenho medo, disse ela, mexendo no feijão. E se eu não conseguir? E se... Vai conseguir, interrompi. Você é mais forte do que imagina. Zé Carlos chegou da roça, tirou o chapéu e sentou à mesa. E aí, Roberto, quando vai buscar o caminhão? Meu Scania estava parado no galpão havia 3 meses. A transportadora havia me dado uma licença médica depois que Moreira explicou a situação. Mas a licença estava acabando. Semana que vem, respondi. Preciso voltar ao trabalho. Clara parou de comer e me olhou. Vai viajar de novo? É meu trabalho, Clara. É o que sei fazer. Eu sei. Só que vai fazer falta. Nos últimos meses, uma rotina estranha havia se formado. Eu cuidava dos reparos da casa, Clara ajudava na cozinha e com os afazeres domésticos, Zé Carlos tocava o sítio. Éramos uma família improvisada, mas funcionava. Pela primeira vez, em 4 anos, eu não sentia vontade de fugir. Não sentia a necessidade constante de estar na estrada, sempre em movimento. Havia encontrado algo parecido com paz naquele lugar. Mas a vida real estava chamando. Naquela tarde, Clara e eu caminhamos até a represa que ficava atrás do sítio. Era nosso ritual. Toda tarde, uma caminhada para conversar sobre o dia, sobre os planos, sobre as coisas que importavam. Roberto, disse ela, sentando numa pedra na beira da água. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter parado para me ajudar? Por quê? Porque mudou sua vida inteira. Você largou o trabalho, perdeu dinheiro, se complicou por causa de uma desconhecida. Sentei ao lado dela, olhando a água calma da represa. Clara, quando encontrei você naquela estrada, eu estava morto por dentro. Há 4 anos só existia. Não vivia. E agora? Agora me lembro como é sentir que a vida vale a pena. Clara encostou a cabeça no meu ombro. Você salvou minha vida, Roberto, mas não só da pneumonia. Me salvou de acreditar que não valia nada, que merecia apanhar, que nunca ia conseguir ser feliz. E você me salvou também. Eu? Me ensinou que ainda posso proteger alguém, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Me deu um propósito. Ficamos ali em silêncio, ouvindo o barulho da água e dos pássaros. Quando você voltar a viajar, disse ela finalmente, vai me visitar? Sempre que puder. E se eu precisar de você? Uma ligação e eu largo tudo para vir. Clara sorriu e pegou minha mão. Obrigada, Roberto, por tudo. Obrigado você, menina. No dia seguinte, o investigador Moreira ligou com novidades. Marcos havia sido condenado a 3 anos de prisão por violência doméstica, cárcere privado e ameaça. Não ia incomodar Clara tão cedo. E tem mais, disse Moreira. A mãe dela ligou ontem. Quer falar com a Clara. Clara ficou 2 horas no telefone com a mãe. Riram, choraram, fizeram as pazes. Dona Maria queria que ela voltasse para Cuiabá, mas Clara preferiu ficar em Cristalina. Pelo menos por enquanto. Aqui eu descobri quem sou, explicou para mim depois. Aqui eu aprendi a ser forte. Na sexta-feira, lavei e revisei meu Scania. Na segunda, voltaria à estrada. Sentia uma mistura de ansiedade e tristeza. A estrada sempre foi minha vida, mas deixar Clara e Zé Carlos seria difícil. No domingo, Clara fez um almoço especial de despedida. Lasanha, meu prato favorito. Para lembrar de mim quando estiver comendo marmita fria na estrada, brincou ela, como se eu fosse esquecer você. Zé Carlos levantou a cerveja num brinde aos encontros que mudam a vida. Aos recomeços, completou Clara. A família que a gente escolhe, disse eu. Bebemos em silêncio.
Na segunda de manhã, subi na cabine do Scania pela primeira vez em 3 meses. O motor roncou forte, disposto. Clara e Zé Carlos estavam na varanda acenando. Liguei o rádio PX e ouvi as vozes familiares dos companheiros de estrada. Aqui é o Mineirinho. Alguém tem notícia das condições da Fernão Dias? Lobo solitário para todos os companheiros, voltando à ativa depois de uma licença. Mas dessa vez era diferente. Não estava fugindo. Estava voltando ao trabalho porque era isso que fazia, mas sabia que tinha um lugar para voltar. Pessoas que se importavam comigo. Um propósito além de simplesmente rodar quilômetros. Na cabine, a foto da Luciana continuava no mesmo lugar. Mas agora havia outra foto ao lado. Clara sorrindo na varanda do sítio, no dia em que conseguiu o emprego na veterinária. Oi, minha filha, disse, como sempre fazia. Papai não está mais fugindo. E sabe por quê? Porque encontrei alguém que precisava de proteção, como você precisou um dia. E dessa vez eu consegui estar presente. A estrada se abriu à minha frente, mas pela primeira vez em anos não era uma fuga. Era apenas o caminho de volta para casa. No retrovisor, vi Clara correndo atrás do caminhão, acenando uma última vez. Parei, abri a janela. Esqueceu alguma coisa? Gritei. Não, só queria dizer, gritou ela de volta, que você foi o anjo que apareceu na minha vida quando eu mais precisei. E você foi o motivo que eu estava procurando para parar de ser um fantasma. Ela sorriu e acenou uma última vez. Segui viagem com o coração cheio. Finalmente havia entendido que às vezes, para encontrar o caminho de casa, a gente precisa se perder primeiro. E às vezes, para salvar alguém, a gente acaba se salvando também. A BR-153 se esticava à minha frente, mas agora ela não era mais uma fuga. Era o caminho que sempre me traria de volta para onde eu pertencia.